Bem, boa noite. Eu vou fazer aqui, mais um videozinho para a gente aprofundar e aprender alguma coisa da palavra. E hoje, fruto mais uma vez de uma conversa, eu vou levar esses minutos aqui para falar sobre oração. E falar, vamos dizer assim, da estrutura da oração e como se faz a oração. E desde já eu quero porque a gente diz assim, não, isso daí é religiosidade e tal. Não, religiosidade, um dia desse eu defini o que era religiosidade, né? Aquilo que foi criado pelo homem através dos tempos, né? Todos aqueles procedimentos, né? Toda aquela coisa que foi criada pelo homem, né? Todos os ritos, né? Então aquilo é religiosidade, mas o que Jesus falou para ser feito não é religiosidade, é cumprir o que foi mandado fazer aqui nessa terra. Então, por isso que eu vou falar um pouco sobre oração, tá? Então, Jesus lá em Lucas 11:4 e Mateus 6, de 5 a 15, fala de oração, né? E começa dizendo como fazer, né? A situação local. Ele fala assim, aqui em Mateus 6. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Tá? Então ele fala aqui daquelas pessoas que oram para se enaltecerem, né? Para dizer, olha, eu sou religioso, olha, eu sou crente, olha, eu sou de testemunho. E a oração não. Vamos ver aqui, é diferente, né? Ó, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, ou seja, o reconhecimento dos outros. A oração deles, qual o efeito da oração deles? Ser reconhecido por outras pessoas, mais nada. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Olha o que ele diz, né? Para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus. Isso daí é Jesus que está ensinando, né? Ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Né? Então, Deus não é surdo. A gente ficar repetindo, amém, 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 amém. E aquela coisa, aqui ele está dizendo, não fique repetindo. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então ele diz aqui, então esse primeiro início aqui ele diz assim, o ambiente, e de certa forma ele já amarra assim um proceder do nosso comportamento, que a gente não precisa ficar repetindo, não precisa ficar nem essa exibição, né? Ele já amarrou todo o ambiente. Ora em secreto, dentro do teu quarto, né? É uma oração que é uma conversa, como se fosse uma conversa, né? Ele está dizendo isso aqui, tá? E aí, agora que ele diz que como fazer para não ficar com repetições, com esse tipo de coisa, ele vai dizer como orar. E aí a oração, que primeira coisa que eu queria falar, que ele fala assim, a oração do Pai Nosso. Então, se a gente admitir assim, a oração do Pai Nosso, então quer dizer, tem outras orações? Né? Não. Se pediram a ele aqui, como depois a gente vai ver, lá em Lucas, que assim, ensina-nos a orar, né? E aí ele responde, orem assim. Ele está dando uma estrutura simples da oração, né? E é isso que agora eu vou discorrer, a estrutura simples da oração. Então ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Então ele diz assim, enderecem
o teu pedido, enderecem a tua conversa, o teu, vamos dizer assim, a pessoa que está dialogando com você é Deus, né? Então ele já está dizendo, enderece o teu pedido ao Pai, a Deus, a primeira coisa, né? Pai nosso que estás no céu. Aí ele vem aqui, santificado seja o teu nome. Então quando ele fala assim, santificado seja o teu nome, é o que eu digo, a estrutura é simples. Então esse é o momento que se faz quando a gente deve santificar o nome de Deus, enaltecer o nome de Deus. Deus, tu é grande, tu é onipotente, tu é onisciente, tu é o Deus da minha vida, tu é o Deus dos meus pais, tu é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e a gente vai enaltecendo o nome de Deus, porque é a forma como a gente vai chamar a atenção dele. A gente está dizendo, olha, eu sirvo é o Deus de Abraão, o meu Deus é Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Elohim, né? Jeová Jireh. E aí eu já estou endereçando e eu estou identificando quem é o meu Deus, né? É o Deus de José, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, né? E aí eu estou identificando, eu estou deixando bem claro, é a ti que eu estou orando, eu não estou orando a outro Deus, eu estou dizendo essas palavras para ti, eu estou endereçando a ti, e engrandecendo o nome dele. E nesse momento ali eu vou dizer, eu vou derramar e eu vou falar o quanto ele é grande, o quanto ele é importante para mim, o quanto ele tem cuidado comigo, e vou chegar naquele momento de chamar ele de papai, né? Porque ele é grande, ele é imenso, mas ele é próximo, ele é zeloso, é carinhoso, é amoroso com a gente. Então ele diz aqui depois, venha o teu reino. E mais uma vez, venha o teu reino. Vamos chamar o reino dele para cá. O que é o reino de Deus? É o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino de harmonia, é o reino de entendimento, é o reino de esperança, é o reino que estende a mão. Então ele está dizendo assim, venha a nós na Senhor. Ou seja, eu quero viver esse reino aqui e agora. Esse reino de solidariedade, né? Então, aí eu vou acrescentar. Então eu vou, vamos dizer, nessa estrutura simples que Jesus deu, eu vou sempre dentro da orientação, acrescentando cada vez mais palavras, cada vez mais mensagem para na minha oração. E diga aqui, seja feita a tua vontade. E essa daí é danado, né? Porque de repente a gente ora pedindo alguma coisa que a gente quer, né? E a gente fala assim, Deus, às vezes a gente está começando um relacionamento, às vezes a gente tem um projeto novo e quer fazer alguma coisa, e a gente fala assim, Deus, olha, eu estou com esse projeto, pai, eu conheci essa pessoa, conheci esse rapaz, conheci essa moça aqui, e é da tua vontade, pai? Mostra para mim se é da tua vontade, dá um sinal, mostra para mim que o Senhor está nesse negócio aqui. Então seja feita a tua vontade e não a minha. Me mostra logo, senão que eu já saiba que eu vou sofrer menos. Porque às vezes a gente fica insistindo na oração, pedindo aquilo que Deus está vendo que não é para a gente. Então ele diz aqui, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Porque diz aqui, o que a gente acorda aqui na terra é acordado lá no céu também. Então, o que a gente está falando? Olha, não chega não, faz a tua vontade aqui na terra e no céu também. E que seja, eu não quero interferir nesse processo. Tudo que é meu na minha vida, eu apresento a ti primeiro para poder fazer. Né? E aí vem terra como no céu. Então vamos ver aqui. Dê-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então ele está falando da sobrevivência, né? Do que nós precisamos. Então ele ensina aqui a nós não sermos daquelas pessoas ansiosas, daquelas pessoas que tá
pedindo o ano que vem, como é que vai ser o ano que vem. Ele nos ensina a viver sem ansiedade aqui e acreditar e confiar nele, né? E diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, não se preocupe, se a gente viver bem hoje, amanhã Deus vai estar preparando para a gente também a nossa necessidade. Ele conhece, diz aqui no início, como nós lemos, né? Que ele sabe de todas as nossas necessidades, antes mesmo que a gente abra a nossa boca. Tá certo? Então agora ele vem. Perdoe nossas dívidas, né? Tem versões que diz perdoe os nossos pecados. Então é um momento que a gente, agora que a gente já chamou a atenção, colocou a soberania dele na nossa vida, né? É a tua vontade, não é a minha, né? E fizemos toda essa parte, a gente diz aqui agora, perdoa os meus pecados, né? Aí ele já está, né? Nós já chamamos a atenção dele. E esse é um grande segredo, né? Em várias passagens bíblicas, a gente vê que as pessoas que foram abençoadas e conseguiram grandes milagres, elas arrumaram uma estratégia, um jeito de chamar a atenção. Teve gente que subiu na figueira brava, teve gente que foi por baixo, tocou na orla do vestido, teve gente que os amigos desceram pelo telhado, né, a maca. Então, ele é valorizado, né, no reino dos céus, o esforço humano de tentar chegar até Deus, né? Então aí depois que a gente fez essa oração, né, de dizer, de enaltecer, de engrandecer e tal, aí a gente fala aqui, ó, perdoa os nossos pecados, a gente pede perdão. E tem, né, a outra parte, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, qual a condição para que Deus nos perdoe? É que nós perdoemos aqueles que nos ofendeu. Então eu não posso, muitas vezes eu posso estar orando, Deus me perdoa, e pedindo perdão por alguma coisa que eu fiz, né? Porque eu quero que a minha vida prossiga sem pecado e um relacionamento pleno com Deus, e eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu estou guardando um ressentimento, eu não consegui perdoar uma pessoa que me fez um mal, que me prejudicou, né? Então, a psicologia explica isso, outras pessoas inteligentes que pela inteligência viram que a única resposta certa é perdoar, né? Cristo já disse aqui, ó, que para nós sermos ouvidos por Deus e pedir perdão a Ele, nós temos que ter perdoado as pessoas que nos ofenderam primeiro. Isso aí é importante. Então faça uma revisão na tua mente. Tem alguém que eu não perdoei? Tem alguém que eu tô com uma... Ainda disse que não, tá legal, tá tudo bem, mas eu separei o cara, né? Não precisa andar junto não, mas realmente perdoar. Perdoar, ó. Não tenho nada contra ele. Ele está perdoado. Em nome de Jesus. E diz aqui, né? Perdoa os nossos, como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, são as... Né? Nós estamos presos a essa matéria, né? A carne, e temos tentações. Nós temos fraquezas, né? Aquelas que são perfeitamente compreendidas por Deus. Certo? Por exemplo, nós termos fome é normal, né? É uma coisa da carne, né? Agora nós temos gula, aí é pecado. Por quê? Porque saiu, né, das dimensões, né? Saiu das dimensões adequadas para o nosso corpo, para o nosso organismo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Se eu comer aqui 250 gramas de carne, né? É um bife, então tá, eu tô, né, fazendo uma refeição. Agora, se eu comer 1 quilo de carne aqui, é gula, né? É gula. Então, o que acontece? Eu vou sobrecarregar a minha digestão, eu vou, vamos dizer assim, levar muita proteína e toxinas ao meu organismo. Então, dentro desse entendimento que hoje nós podemos já visualizar, porque a humanidade evoluiu e tem um entendimento científico, né, das coisas que acontecem no nosso organismo, tem um conhecimento orgânico, conhece o nosso organismo melhor, então a gente já sabe o que é esse pecado,
é o que nos faz mal. O pecado é o que nos faz mal. Foi a forma que o papai falou assim: não coloca a mão aí não, que faz dodói. Aí ele fala assim: como é que eu vou dizer para esse cara aqui, isso vai fazer mal a ele? Aí ele, vou dizer que é pecado. Tudo que faz mal é pecado. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, né, nós vamos entender, através da inteligência que nos foi dada, né, o que é o pecado. Já entendemos isso. Tem outros que ainda não entendemos, mas futuramente nós vamos entender, né? Até a própria carne lá, se vocês forem verificar, né, quando o povo saiu do Egito e foi o maná, foi dado o maná, e o povo sentiu falta de comer carne. E aí Deus, com certa contrariedade, permitiu, né, que eles comessem carne. Mas eu tô pregando aqui para a pessoa se tornar vegetariana ou até vegano. Mas eu vejo que o vegano e o vegetariano, ele tá, vamos dizer assim, de certa forma, mais alinhado com que com que Deus visualiza para nós como ideal. Entendeu? Sem medo, sem vacilar, eu penso isso. Tá? Não sou vegano, não sou vegetariano. Como um bife, gosto de um bife suculento, tá? Mas eu vejo, pela aquela passagem bíblica, que Deus, de certa forma, ele vê, vamos dizer, como forma ideal, o homem sem necessidade de comer carne. Lembra da passagem de Daniel, quando quando foi, é, quando ele chegou na Babilônia e foram, né, oferecido para eles manjares e tal, ele falou assim: não, eu só quero comer legumes, né? Então, as pessoas espiritualizadas, as pessoas que têm, vamos dizer assim, que estão buscando, quando ele fazia o jejum dele também, ele não comia carne, né? Ele fez o jejum de 21 dias, que o anjo veio desde o primeiro, e ele também ele não comeu carne, ele estava comendo legumes. Então eu vejo que as pessoas mais espiritualizadas, elas, pelo menos no momento de jejum, ela evita a carne, né? E aí, vamos lá. E não devemos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, todo esse pecado, todas essas coisas, né? A gente pede a Deus, porque por nós mesmos nós vamos cair. Não tem aquele que dizer, nós vamos cair em pecado. Mas a gente pede a Deus para Deus nos dar força e nos livrar do mal. Olha, não deixa, Pai, isso se aproximar de mim, porque se isso se aproximar de mim, eu vou cair, eu sou fraco. Então me dá força, né? A gente pede para Deus nos dar força, né? E nos livrar mesmo, porque tem aquela que a gente não consegue recusar, né? E aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui ele termina aqui dizendo amém, né? A concordância e reconhecendo, né? O teu é o reino, o poder e a glória, né? Então, acrescentando de novo, eu coloquei, por exemplo, na minha oração: Deus, tira de mim o ladrão da tua glória. Por que eu coloquei isso na minha oração? Porque muitas vezes a gente, distraidamente, a gente já está querendo novamente puxar e dizer: eu que fiz, sou eu que conquistei, e nós temos que saber o quê? Que tudo que vem para a gente é pela graça de Deus, a glória dele. O que eu conheci, o que eu conquistei, o que eu vou conquistar, o que eu estou conquistando, todas as coisas que eu vou realizar, a glória é de Deus, a glória não é minha. E eu peço a Deus para Deus nunca deixar eu esquecer, porque mesmo orando e falando agora, pode ser um dia que eu comece a me empolgar e o narizinho começar a subir, pensando que eu tenho alguma glória, mas não, é o contrário. Então, é um ponto importante, né? Então, o poder é dele, a glória é dele, o reino é dele, né? Tudo.
Tudo. E isso daí faz a gente entender, nós somos passageiros. Né? Tudo que a gente tem aqui, daqui a pouco é teu, filho. Né? Não, vai embora e vai deixar tudo, até tua roupa, tudo. Né? Então, tudo é dele. Tudo é dele. Dei uma conferida lá em Lucas para ver se tinha alguma coisa para acrescentar, mas não, ela é até mais sucinta, de certa forma ela é até mais sucinta. Então é isso, eu trouxe essa mensagem aqui, né? É complicado ser rápido, mas então eu trouxe essa mensagem aqui para vocês entenderem a estrutura da oração, que não é que novamente é uma estrutura. E naqueles momentos ali você vai pautar o teu pedido, né? O momento de pedir, o momento de pedir perdão, o momento de exaltar, né? Naquela sequência ali que vai te guiar na oração. E nesse momento aí, né, que você está pedindo, você pode pedir por outras pessoas, que se chama oração de intercessão. É quando você pede não só para você, mas pede pelo teu irmão, pede por outras pessoas, talvez uma pessoa que você lembre que esteja passando por um momento de doença, um momento que, nesse momento agora, que os idosos estão mais vulneráveis a esse vírus aí. Então a gente vamos orar pelos nossos idosos, né? Pelos nossos avós, pelo um tio-avô, por alguém, né? Vamos interceder pelas pessoas, tá entendendo? Vamos lembrar pelaquela pessoa que está vivendo um momento difícil, que a gente sabe, dentro da nossa família ou fora da nossa família, ou no ambiente do nosso trabalho e tal. E a gente vai ver que isso é um conforto muito grande para nossas vidas, né? E eu, como experiência própria, orar pelas pessoas aproxima muito essas pessoas de você. Pode fazer o teste. Ore para uma pessoa, abençoando essa pessoa, pedindo por essa pessoa. E vocês vão ver que, de uma forma, é sobrenatural mesmo. Essa pessoa vai se aproximar de você, vai procurar você, vai perguntar como você está, vai melhorar o relacionamento contigo, no trabalho, na escola, no que for. O relacionamento melhora, né? Escorregou aqui, perdão. Então o que acontece? Essa mensagem aqui que ficou longa, mas eu acho importante, tá? Que vocês tenham aí um final de domingo aí, uma noite de domingo maravilhosa na presença de Deus, tá? Que vocês sejam abençoados, tá? Toda a minha família que está aí no Brasil, tá? Eu oro por vocês, eu quero dizer que eu oro por vocês. Peço que Deus dê um plano de salvação para cada um de vocês, para cada irmão, para cada irmã, para cada cunhado, para cada cunhada, para cada sobrinho, seus filhos, seus netos. Que Deus tenha um plano de salvação para cada um, né? Eu clamo, eu peço, eu falo, Deus, tu é Deus de aliança. Lembra dos teus servos, Pai. Traça um plano de salvação para cada um. Toca os corações. Chama eles para o teu aprisco. Tu é o pastor, Jesus é o pastor, né? E ele é o pastor fiel. O pastor que morre pelas suas ovelhas. E ele vai buscar, ele não vai esquecer de ninguém. Eu creio, ele vai buscar. Porque ele é fiel. Ele faz a vontade do Pai dele. E ele vai cumprir. E tudo será feito para a honra e glória daquele que nos amou. Fique em paz, que vocês sejam abençoados neste domingo. Um beijo no coração de todos.